Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico dessa sexta-feira, onde nós temos falado sobre o poder do Evangelho. Deus abençoe sua vida, é muito bom ter você conosco. Que maravilha, hein? Maravilha, poder do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a nossa missão. Amém. Tá muito bom o tema de hoje, momento poderoso que Deus vai falar com você. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Vai ser o momento onde nós vamos falar hoje sobre a nossa missão, sobre o que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Jesus, ele cumpriu a sua missão e a nossa missão então começou. E é muito importante nós aprendermos sobre isso, porque nós precisamos compreender que devemos orar, mas temos algumas ações, atitudes a fazer, não só em relação à nossa vida, mas em relação ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos orando e estamos pedindo por coisas que Deus já fez e estamos pedindo por coisas que nós devemos fazer. Quantas vezes você já se pegou, não sei se você já se pegou pensando assim, olha, eu estou pedindo algo para Deus que parece que não tem muita coerência aqui não, parece que, eu acho que tem coisas que você pede para Deus, que você ora, que é só Deus que faz. A cura de uma doença, né? É um milagre, uma porta, uma oportunidade, tem muitas coisas que só Deus faz. Agora, tem coisas que somos nós que fazemos, né? Por exemplo, Deus, mova-se sobre a terra. É uma oração que a gente ouve. Deus, visite as pessoas. Como que Deus vai visitar alguém? Deus vai usar você, Deus vai usar a mim, né? Envia seus anjos por toda a cidade, Senhor, para continuarmos assistindo a nossa televisão, porque os anjos não têm muita coisa que fazer. Nós temos muitas coisas para fazer. Já pensou nisso daí? Às vezes nós fazemos algumas orações, Deus visita a cidade. Começa a perceber e a parar para ouvir sua oração, né? Mandamos assim, pedimos, Deus envia seus anjos para fazer algo por nós, né? Envia para fazer algo pela minha vida. Queridos, tem coisas que Deus faz e tem coisas que somos nós que devemos fazer. Tem coisas que você precisa ir, que você precisa realizar. Deus vai lá e me abençoa lá para que aquela porta de emprego se abra. Se eu preciso ir lá. Deus, visita aquela pessoa. E como Deus vai? E como Deus faz? Deus é espírito. Claro que Deus, ele toca na vida das pessoas. Deus envia seus anjos, mas tem momentos que os anjos de Deus sou eu e você. Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida para visitar uma pessoa, para falar do amor dele para uma pessoa, para manifestar o amor dele por alguém. Tem um grande homem de Deus, um grande pregador, que ele sempre compartilha falando sobre o momento que ele foi participar de um evento de um grupo de mulheres e ele ouviu uma conversa entre uma mulher e outra sobre uma pessoa que era da igreja, uma mulher que havia cometido adultério com um homem casado. E elas estavam falando sobre ela, né? E aí ele, percebendo tudo isso, ele pergunta, o que vocês fizeram? Entrou na conversa, né, e perguntou, o que vocês fizeram sobre essa mulher que vocês estão falando? E elas disseram, olha, nós estamos orando por ela, né? Todas as vezes nós estamos sempre orando por ela. E ele perguntou, vocês já encontraram com essa mulher? Vocês foram buscá-la? Foram atrás dela? E elas disseram, não, né? Nós estamos orando, estamos intercedendo por ela. E ele falou, olha, não basta somente você ficar orando, existe algo que você precisa fazer, que Deus não vai fazer no seu lugar. E elas compreenderam isso. E elas entenderam que não bastava somente orar,
porque elas tinham algo a fazer que Deus não ia fazer no lugar delas, que era visitar, que era ir atrás daquela mulher, que era falar sobre o quanto ela era amada, mesmo ela tendo cometido o que cometeu, porque o que aconteceu? Ela estava sofrendo, ela estava perdida, e aquelas mulheres foram atrás daquela mulher. E pasmem vocês, elas a encontraram numa casa de prostituição, sofrendo, se sentindo culpada, condenada, e elas tentaram falar com ela, ela não queria, porque ela estava muito envergonhada, porque na verdade a culpa levou àquele lugar. Ela estava se sentindo culpada por tudo, não via uma possibilidade de retorno, de volta, mas havia uma maneira, o arrependimento. Deus jamais vai fechar a porta para alguém que se arrepende. E aquelas mulheres mostraram para ela o quanto ela era amada, que Deus a perdoava se ela realmente havia se arrependido. E essas mulheres conseguiram recuperar essa irmã. Trouxeram ela de volta, ela chegou ao ponto de falar, eu desgracei a igreja, fiz tanta coisa errada, será que tem perdão para mim? E aquelas mulheres puderam dizer, sim, Deus te ama, Deus te perdoa, nós amamos a sua vida. Você errou, está arrependida? Começa de novo, uma nova vida. O que nós aprendemos com isso? Que Deus não tinha como se materializar e ir lá, porque Deus é espírito, mas Deus usou aquelas mulheres para ir visitar aquela irmã que estava perdida, a ovelha perdida, que foi encontrada e foi trazida de volta. Exatamente. Quando nós estamos agora, eu oro para Deus, Deus, fale com as pessoas. Fale com as pessoas. E aí nós acordamos 6h20 da manhã, nós estamos aqui sendo a boca de Deus para falar com você. Amém. Nós saímos de uma cidade, viemos para cá e nós, quando nós falamos, Deus, toca nas pessoas, Deus vai usar minhas mãos. Existe uma história bem legal, que na Segunda Guerra Mundial teve em um país que caiu uma bomba bem em cima de uma estátua, que era a estátua de Jesus, né? E ela foi totalmente destruída e eles começaram a colar essa estátua, colar. E eles não conseguiram encontrar as mãos. E eles escreveram algo tipo assim, você é a mão de Jesus. Você é os pés de Jesus. Que coisa linda. Que coisa importantíssima isso daqui, a gente compreender. Porque quando você entende isso, tudo muda na tua vida. Quando você pede algo para Deus, olhe, o Evangelho de Jesus, ele tem o poder de curar. Amém. Às vezes a gente está orando, Deus, cura a pessoa. E o que nós devemos falar ou fazer? É falar do Evangelho de Jesus e declarar a cura, Amém. Declarar a saúde, declarar o milagre, declarar a bênção. Ir e fazer aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero que você ouça a voz de Deus. Eu preciso abrir minha boca. Eu preciso falar a palavra de Deus para você. Só dessa maneira você vai ouvir a voz de Deus. Você às vezes está orando, Deus, salva minha família. Você precisa ir onde sua família está, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus, e com isto sua família será salva. Esse testemunho dessa mulher é impressionante. Se essas mulheres não tivessem ido até esta outra irmã que cometeu um erro, ela nunca teria sido salva. Ela não teria sido salva. Ela não teria sido alcançada. Quantas coisas nós estamos pedindo para Deus que Deus está esperando você ir, você fazer. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para você ir, tem coisas que você precisa se posicionar. João capítulo 1, verso 34, a Bíblia diz assim: eu vi e dou testemunho de que Jesus Amém. É Filho de Deus.
Eu vi e dou testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta eu querer esperar que uma pessoa seja salva se eu não testemunhar de Jesus, se eu não falar do amor de Jesus, se eu não ir e pregar o Evangelho, as boas novas, falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus abre as portas do emprego, que Jesus tira a depressão. Não adianta, Deus está ali, só que Deus é Espírito. Eu acho que Deus faz um acordo assim, né? Eu sou Espírito e você é o corpo. É o corpo. Você é o corpo. Então, quando me empresta o teu corpo, me empresta a tua boca, me empresta as tuas mãos, me empresta teus pés. Eu quero abraçar as pessoas, eu quero falar com as pessoas, eu quero curar as pessoas. E Deus vai usar quem? Eu e você. Eu e você. Às vezes as pessoas olham e pensam, não, Deus vai usar o bispo, Deus vai usar a bispa, Deus vai usar um pastor, Deus vai usar você. Amém. É onde estiver alguém que esteja disponível a falar o Evangelho, a falar dessas boas novas, desse amor de Jesus, ali haverá cura, ali haverá restauração, ali as famílias serão salvas, ali haverá emprego, ali haverá bênção. Amém. Em nome de Jesus. Que coisa é isso, né? E quando nós entendemos isso, que nós somos a boca de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, nós compreendemos o quão é importante nós respondermos o nosso chamado de falar do amor de Jesus, de visitar as pessoas que precisam, de não somente orar, mas fazer aquilo que Deus vai fazer através de mim, através de você. Deus, então, através de mim, através de você, está dizendo às pessoas, olha, eu amo você. Quantas pessoas se sentem amadas quando nós acolhemos? Hoje, nós não, estamos vivendo um momento onde todas as pessoas precisam mais do que nunca sentirem o amor de Deus. E como vão sentir o amor de Deus? Através de mim e de você. Nós falando, não só falando, mas agindo, mas dizendo também, Deus ama você. Deus se importa com a sua dor. As pessoas estão sofrendo. E elas não precisam mais sofrer porque Deus já enviou Jesus para sofrer no nosso lugar, no lugar dessas pessoas. E nós precisamos falar dessas boas novas, as boas novas do Evangelho. Jesus já pagou o preço pela vida de cada uma dessas pessoas. Por isso é tão importante nós compreendermos qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem, toda mulher sejam salvos, sejam alcançados. E esse plano de salvação de Deus inclui a minha vida e a sua vida. Deus, ele não depende de mim, ele não depende de você, mas ele precisa de mim, ele precisa de você para se manifestar na terra. Amém? João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não pode fazer a obra dele sem você. O que eu e você precisamos compreender é que você é especial. Você é importante. Por quê? Porque você tem um corpo. Você é especial, você é importante porque você tem um corpo. Deus é espírito. Deus quer tocar na sua família. Amém, Deus amém. quer salvar as pessoas que estão em sua volta. Só que Deus é espírito. Deus, ele vai lá, ele está lá no teu trabalho, mas ele não consegue se comunicar com as pessoas verbalmente. Deus vai usar sua voz. Deus vai usar suas mãos. As pessoas não precisam mais morrer espiritualmente. As pessoas não precisam mais sofrer de depressão. Só que precisa ter alguém lá. As pessoas não precisam mais ficar doentes.
Só que Deus precisa de alguém lá para tocar essa pessoa, para falar, para acreditar. Acredite nisso. Acredite que, às vezes, sabe qual que é o problema, mano? Eu acho que as pessoas pensam que, eu sou tão pecador, como que Deus vai me usar? Escute, a Bíblia diz assim, Deus colocou o seu tesouro nos vasos de barro. Aleluia. Eu sou um vaso de barro, sou igualzinho a você. Sou igualzinho a você. Não tem diferença. O que eu faço? Nós só fazemos, nós só vamos. Quando tem alguém precisando, nós vamos. Nós vamos lá na casa da pessoa, nós oramos pela pessoa na igreja, Amém. Nós colocamos as mãos, nós falamos. E essa é uma coisa que você também pode fazer. E Deus espera que você faça isso. Deus espera, Deus quer usar você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus colocar. Deus colocou dentro de você, que é um vaso de barro como eu, a sua preciosa promessa. Deus colocou dentro de você cura. Amém. Você já pediu para Deus cura as pessoas? A cura Deus colocou dentro de você. E como que você libera? Você vai onde estão os doentes e fala para eles, Jesus morreu em seu lugar e Amém. Você não precisa mais ficar doente. A boa nova é que Jesus, ele pode te curar e ele está aqui agora dentro de mim e eu quero orar por você. Amém. Impõe as mãos e expulse aquela enfermidade. Libere a cura sobre a pessoa. Amém. Creia, visualize essa cura, pense nessa cura, Amém. Acredite nela, acredite na palavra. Não sou eu, não é a Andréa, é a palavra, é a Amém. semente. Olha, quando você pega uma semente, aqui deve ter algumas pessoas que já vieram aí da roça, né? Das colônias. Das colônias, né? Isso. Quando você pega uma semente e planta ela, não é você que vai fazer ela nascer. O poder está dentro da semente. A minha função, a função do agricultor qual que é? Plantar a semente. Qual a minha função como filho de Deus? Não é nem como bispo, é como filho. É plantar a semente. Amém. O que eu estou fazendo agora? Plantando a semente. E isso você pode fazer. Plantar a semente no coração das pessoas. Você não precisa fazer curso de teologia. Não, imagina se os discípulos de Jesus tivessem que fazer curso de teologia para ir e mudar o mundo. E eles simplesmente acreditaram que eles foram chamados para serem mensageiros de Deus, anunciar o evangelho, falar exatamente tudo isso que Edmilson falou. Então Deus fala para mim todos os dias e para você, eu preciso de você, eu quero usar você, eu acredito em você. Eu preciso da sua voz, eu preciso da sua mão. Amém. Eu preciso amém. do teu corpo, porque eu quero ir na casa de alguém e abençoar essa pessoa. Só que eu preciso de um corpo para tocar lá. Eu preciso. O que nós precisamos. Sabe uma coisa que eu vejo? O assunto começa a ficar interessante. É que nós não nos sentimos. O nosso sentimento não é de indignidade. Nós nos sentimos muito culpados. Como que Deus vai usar uma pessoa como eu? Eu não conheço muita Bíblia. Eu sou tão pecador. Eu não oro como deveria orar. Eu não jejuo como deveria jejuar. Mas eu quero que você separe agora. Separe você da semente. Amém. Você do tesouro, não é isso? Exatamente, é isso que mesmo. Você acha? Porque nós precisamos compreender que não somos nós, mas é aquele que habita em nós. Então, Deus, ele nos usa, mas tudo que acontece, por exemplo, quando eu vou falar do amor dele para alguém, quem fala através de nós? É o Espírito Santo. Deus vai colocar a palavra certa, Deus vai dar a ousadia, nós precisamos ter a disposição de falar, Deus, fala através de mim, usa as minhas mãos, leva-me àqueles que precisam.
Então a questão não somos nós, mas o poder da semente que em nós habita, o poder de Deus que em nós habita. O Espírito Santo habita na nossa vida. Por isso, fala para Deus, Deus, usa a minha vida e deixa Deus te usar. O Espírito Santo vai trazer toda a sabedoria no momento certo, as palavras no momento certo, porque Deus acredita em você. Você precisa acreditar, porque Ele habita na sua vida e Ele nos capacita. Né? É um desafio, mas essa é a beleza do Evangelho. É nós não merecermos, não sermos dignos, mas crermos que aquele que habita em nós, Ele é suficiente para fazer em nós e através de nós, né, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Quando nós vemos uma pessoa sendo curada, não fui eu. Eu só fui um instrumento, eu só fui a mão que tocou. A palavra que saiu da minha boca, mas quem curou foi o tesouro de Deus, o Amém. Poder do Evangelho, o poder. Então, qual que é o nosso desafio hoje para você? Deixa Deus te usar. Deus fala assim, olha, vamos fazer um acordo? Você me dá o teu corpo, eu te dou o meu espírito e vamos fazer de você um cristão que opera grandes maravilhas. Aleluia. Que tremendo isso, gente. Que riqueza, que honra nós temos para isso. Que honra. Que honra nós temos de podermos ser usados por Deus. Deus não somente salvou você, redimiu você, resgatou você das maldições, tirou o pecado, o seu pecado, como agora quer usar você para ser uma bênção na vida das pessoas. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa isso! Eu quero usar alguém parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Você será um mensageiro de Deus. Você Amém. Vai representar a Deus. Você é um representante de Deus. Agora, nós precisamos vencer o nosso sentimento de culpa, porque na verdade o diabo coloca um monte de culpa no teu coração, dizendo que você tem que orar muito, tem que jejuar muito. Nós temos que orar, temos que jejuar sim, é muito importante. Mas não depende de você. A oração e o jejum é mais para você vencer as suas limitações internas, a sua culpa, vencer os ataques do inimigo. Eu não tenho tempo. Amados, se eu não me dispor, como Deus vai falar com você? Se eu não falar, se eu não tocar, como Deus vai tocar em você? Se eu não liberar a semente sobre a tua vida, como vai acontecer um milagre na tua vida? Milagres estão acontecendo na sua vida, na sua família, porque nós estamos liberando a semente. Liberando a semente. Deus está nos usando, nós estamos liberando a semente, semente de cura, semente de restauração de família, semente de libertação da depressão, semente da cura de doenças, sementes. E quem vai operar na tua vida não somos nós só estamos liberando elas. Amém, amém. Por isso creia, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós tem algo maravilhoso, que é a presença de Deus, o poder de Deus. Por isso acredite, creia, você foi comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro, você é uma pessoa maravilhosa, que se dispor e acreditar no que Deus diz a respeito de você, vai ser poderosamente usado. Deus vai te usar para salvar outras pessoas, Deus vai te usar para curar outras pessoas. Por isso, não aceite nenhum engano, não aceite sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Diga, Deus, ninguém vai roubar a minha verdadeira identidade, ninguém vai me colocar para baixo, ninguém vai me impedir de cumprir a minha missão, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, sou filho do Rei, né? Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Jesus vive por mim, Ele ressuscitou e Ele está vivo dentro da minha vida. Quando nós cremos nessas verdades, então nada pode nos impedir de sermos usados por Deus. É isso aí. O Edmilson e André não é melhor que você. Não, não somos. Não existe ninguém melhor do que nós. Não existe outra pessoa melhor do que o Edmilson e André. Não existe outra pessoa melhor do que a Fabiana, do que o Lelê, do que o Leandro. Não existe.
Você é escolhido por Deus. Amém. Você Amém. mesmo que está me ouvindo. Você é escolhido por Deus. Amém. Você é amado por Deus. Deus colocou dentro de você sementes preciosas desse evangelho, das boas novas, do amor de Deus, do perdão de Deus. E Deus está esperando o seu sim. O que você precisa fazer? É só dizer sim. Sim, Senhor, usa-me a mim. Vou vencer minha timidez. Vou vencer minha vergonha. Amém, amém. Às vezes a pessoa é tímida. Ah, o que eu vou orar por alguém? Eu vou falar para alguém. Isso daqui tem que ser alguém preparado. Tem que ser alguém muito inteligente, muito santo, que ora muito, que jejua muito. O poder não é meu. O poder não é da André. O poder é do Evangelho. Aleluia. O poder é do Evangelho. Nós precisamos sim nos esforçar. Precisamos sim orar. Precisamos sim nos santificar, dar bom testemunho, dar bons exemplos. Mas Deus usa o poder do Evangelho para operar. Amém. E o que é o Evangelho? Nós já falamos em estudos anteriores. O Evangelho são as boas novas de Jesus. É o que Jesus fez. Amém. Jesus, quando morre na cruz, ele morre em meu lugar. Você não precisa mais morrer. Ele cumpriu a sua missão. E nós temos a nossa agora. Eu amo um texto e nós queremos compartilhar com vocês de João 15,16, quando Jesus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus estava falando para os discípulos: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu quero dizer para você que Deus escolheu você. Deus te nomeou. Deus te designou para uma missão. Ele acredita em você, Ele vai usar você se você permitir. Por isso, acredite, confie, você pode ser um vaso de honra, um homem ou mulher usados por Deus para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas à sua volta. Deixa Deus usar realmente sua voz, deixe Deus usar o seu corpo, deixe Deus te conduzir, porque foi Ele que te escolheu, amém? Ele te escolheu e quando Deus te escolheu, Ele te capacitou para uma missão. Por isso hoje nós estamos falando sobre a nossa missão, de ir e pregar sobre as boas novas do Evangelho de Jesus. Que boas novas! Jesus destruiu as obras do diabo. Aleluia! Jesus cura os doentes. Jesus levou as enfermidades. Jesus salvou. E eu preciso contar essas boas novas para as pessoas. Amém. Contar que Jesus me salvou. Contar que Jesus me perdoou e Jesus pode perdoar ela. Amém. Contar que Jesus cura e pode curar ela. Contar que Jesus restaura e pode restaurar ela. Esse é o plano. O plano de Deus é usar você para falar das novidades, da novidade do Evangelho, das boas novas do Evangelho. E quando você for falar, não limite a Deus. Não fique pensando, você tem que pensar, pense numa pessoa curada, pense numa pessoa restaurada. Amém. Imagine, comece a imaginar a pessoa que você está falando sendo curada. Não limite a Deus, a imaginação é a linguagem do Espírito. Você sabia que os animais não têm imaginação como a nossa? Por quê? A imaginação é dada pelo Espírito Santo de Amém. Deus. Pelo Espírito Santo, que é uma linguagem. Antes de acontecer algo, você imagina. Tudo que você vê na vida passou pela imaginação do homem. A imaginação do homem é o útero espiritual. Amém. É o útero espiritual. Imagine as pessoas sendo curadas. Tudo que você olha em tua volta veio primeiro na imaginação do homem, na mente da pessoa. A cura e os milagres estão na palavra. A palavra entra na sua mente. Você libera essa palavra com a sua boca.
E você imagina, começa a liberar a fé, você entra no mundo espiritual e as pessoas começam a ser restauradas, você acredita. Amém. Né? Por isso, creia, Deus tem um plano, você faz parte desse plano para ir às pessoas e falar sobre as boas novas do Evangelho. Tudo que Jesus fez na cruz e testemunhar daquilo que ele tem feito na sua vida. Porque esse é o poder do Evangelho. Como foi na vida de muitas pessoas, tem sido nas nossas vidas, como foi na vida de Saulo de Tarso, um perseguidor, um torturador, um homem que perseguiu a igreja e foi transformado em um mensageiro de Deus, um pregador do Evangelho. Esse é o poder de Deus na vida de alguém que acredita na missão e se deixa ser usado para cumpri-la. Amém? Que faz com que, por exemplo, um homem perdido, endemoniado, longe da família, à margem de uma sociedade, um maníaco, seja transformado em um mensageiro, em um portador das boas notícias de Jesus, como foi com o endemoniado de Gadareno, que foi liberto pela verdade do Evangelho, né? Foi liberto pelo amor de Deus e depois saiu pregando ali nas 10 cidades próximas de onde ele estava. Ele foi usado por Deus. Então deixa Deus usar você. Vença a culpa, vença a timidez, Amém. Vença a falsa teologia, dizendo, olha, você não está pronto, você não está preparado. As pessoas eram libertas hoje, amanhã, no outro dia, elas já estavam falando do que Jesus fez na vida delas. E Deus já usando elas. Eu conheço um testemunho de um pastor, hoje pastor, né? Que trouxe um grande avivamento na Argentina. Ele era um empresário e ele se converteu e ele falou para o pastor, pastor, eu quero pagar para vocês um horário na rádio para que vocês possam pregar o evangelho. E ele falou, aceitou. E o pastor começou a pregar o evangelho na rádio. Como o pastor tinha muita atividade, chegou um momento que ele não dava mais conta. E ele falou, Carlos Anaconda. Ele diz, eu não consigo mais, eu vou devolver esse horário, eu tenho muitas atividades na igreja. Eu não consigo mais ir lá fazer esse momento da rádio. E aí ele fez o desafio ao Carlos. Você não quer fazer esse momento lá na rádio? Aí ele falou, mas eu sou empresário, eu não sou pastor. Eu falei, mas Deus quer usar você, Deus só precisa de alguém disponível, de alguém que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa Deus usar sua boca, deixa Deus usar suas mãos. E ele foi. E ele aceitou o desafio. Ele foi meio sem jeito, né? Não sabia como fazer, um pouco tímido, mas sempre bem organizado, empresário bem colocado. E ele começou a falar. Começou a ler um texto da Bíblia, começou a orar pelas pessoas. E, queridos, os milagres começaram a acontecer. Amém. Glória Milagres começaram a acontecer. E aí ligaram na rádio e falaram, ô Carlos, você não vem aqui no nosso bairro fazer uma oração por nós aqui? Ele falou, vou. Ele chegou lá, tinha umas 5 pessoas, 10 pessoas. Ele orou pelas pessoas e os milagres começaram a acontecer. Aleluia. Depois ele voltou para a rádio, continuou falando. Aí ligaram num bairro e falaram assim, olha, você não tem como você vir aqui orar por nós? Aí tinha umas 100 pessoas. E assim foi. 100, 1.000, 2.000, 10.000, explodiu. As pessoas eram batizadas no chafariz da praça central da Argentina. Que coisa maravilhosa. Dentro de você, Deus usou um empresário, uma pessoa comum, de carne e osso como você. Uma pessoa que somente levou a palavra. Eu levo a palavra. Os milagres são Deus que faz. As pessoas que, as mulheres que não podem ter filho e que têm, as pessoas que estavam na UTI que saem, as pessoas que tinham câncer são curadas, as pessoas que estavam desempregadas e acham emprego, as pessoas que estavam em depressão pensando em suicídio e são libertas. Isso não sou eu, não é a Andréa, é o poder do Evangelho. Amém. Agora pensa isso multiplicado em dezenas de pessoas, em centenas de pessoas que são pessoas de Deus, como você que está me ouvindo. Amém. Como você que está me ouvindo. Deus quer usar você. Deixa Deus
falar com as pessoas através da sua boca, como agora Deus está falando com você. Amém. Deixa Deus curar as pessoas. A minha função, eu não preciso fazer força, eu vou fazer força para acreditar, para que essa pessoa seja curada. Não. Eu simplesmente oro, eu simplesmente libero a palavra de Deus e o restante é Deus e a palavra. A sua função é só levar o amor de Deus perto daquela pessoa que está sofrendo. Amém. E dizer, eu posso orar por você? Jesus ama você. Jesus ama a sua vida. Você é preciosa, você é precioso. Jesus pode, Jesus cura. Jesus cura. E eu estou aqui representando Jesus. Eu estou com a procuração de Jesus. Amém. Procuração está nas minhas mãos, né? Amém. Simples assim. Hã? Simples assim. Porque muitas vezes nós mistificamos muito, né? Por isso é simples. Só fala para Deus, Deus usa a minha vida. Deus tem usado tantas pessoas, porque a questão não somos nós, mas é o poder de Deus que habita dentro de nós e que se manifesta quando nós falamos e quando nós agimos. Amém? Então deixa Deus usar. Fala, Deus, eu creio, eu acredito na minha missão e eu quero ser usado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor não depende de mim, mas o Senhor precisa de mim e quer me usar. E Deus com certeza vai fazer grandes obras, milagres extraordinários através da sua vida. Não só na sua vida, mas na sua vida. Amém? Não se sinta pecador, porque você não é. O sangue de Jesus apagou os seus pecados. Amém. Não se sinta incapaz, porque você é capaz. Do jeito que você fala, você vai com pessoas, você vai falar do amor de Deus. Amém, amém. Não se sinta intimidado, porque você não conhece talvez a Bíblia completa. Não se sinta intimidado. Somente fale do amor de Deus. Amém. Que Deus ama. Ore pelas pessoas e milagres extraordinários. Nenhum mal vai poder tocar em você. Amém, amém, Vai ser, amém. quando você acredita nisso, querido, você vai trazer o melhor de Deus dentro de você. Amém. Existem coisas extraordinárias dentro de você, dons maravilhosos, talentos, que quando você começar a acreditar nisso, o melhor de Deus vai surgir de você, Amém. vai fluir de você, vai nascer de você. Amém. E Amém? eu quero dizer a você que Deus ama você e Deus tem um plano para a sua vida. Quero agradecer por esse momento maravilhoso que passamos juntos e a você que está conectado conosco pela primeira vez, ao vivo ou depois, quero dizer que Deus ama a sua vida, que Deus quer mudar a sua história. Quero te dar a oportunidade de uma maneira muito simples, tomar a decisão mais importante da sua vida, que é receber o Salvador e permitir que Ele transforme o seu interior para que tudo à sua volta então comece a ser transformado. E eu quero te ajudar nesse momento a fazer uma oração convidando Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, a entrar no seu coração. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, neste momento, eu te convido. Eu convido, entra Senhor. No meu coração. Entra no meu Entra coração. na minha vida. Entra na minha Seja vida. o meu Senhor, Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Salvador. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome, no livro da vida. No livro da vida. Amém? Amém. Simples assim. Quando nós convidamos Jesus para entrar, Ele entra e a nossa vida nunca mais é a mesma. E eu quero fazer um convite a você, venha pertencer e participar da família Sara, Nossa Terra. Nós teremos a maior alegria de te receber. Entre em contato conosco no privado. Nós queremos orar por você e te receber nessa família maravilhosa. Amém? Querido, Deus abençoe você. Amém. Nada pode parar você. Amém. Deixa as coisas lindas que Deus criou dentro de você fluírem. Amém. Fluírem. Você é especial. Amém. Você é amado por Deus. Deus precisa de você. Deus quer usar você. Um grande abraço a todos. Amém. Que Deus o abençoe. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudam a salvar vidas através dos seus dízimos, das suas ofertas. Que Deus te dê um dia abençoado. Desejo a você essas bênçãos de Deus. Amém. Seja instrumento Amém. de Deus nesse dia. Deixa Deus te usar. Você vai sentir vontade de falar. Quando você sentir vontade, fale. Fale. Não fique intimidado. Não tenha medo. Amém. Deus vai usar sua vida. Amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe. Fique com Deus.